Malaquias, primeiro, assim diz a palavra do Senhor. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está? Eu vou pedir a Clésio para ler esse texto. Por favor, Clésio. Até enquanto o pastor se recompõe um pouco aqui. Acompanhem, por favor, irmãos, o texto aqui na frente. O filho honra o pai e ao servo, ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo e o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agradado de ti e será favorável? Diz o Senhor dos exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a tua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem alcançarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascimento do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida. E agora, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Pedimos ao Senhor que, ó Deus, nos socorra, Senhor. Que o Senhor nos alimente. Que o Senhor venha mais uma vez trazer a tua edificação sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é sabido que na história, o povo de Deus, por conta de seus pecados, Deus levou o seu povo para a Babilônia. E a Babilônia dominou o povo de Deus durante 70 anos. Só que depois caiu o Império Babilônico e
os reis persas começaram a dominar o mundo. A Pérsia dominou o mundo. Mas, queridos irmãos, nós podemos lembrar um pouco aqui que logo que a Pérsia dominou a Babilônia, o rei Ciro, ele permitiu, porque já estava na profecia do profeta Jeremias, que é um profeta anterior ao período do cativeiro da Babilônia, que já havia profetizado. Deus já havia falado através de seus profetas, Isaías, Jeremias, especialmente Jeremias, de maneira muito mais clara, quando Jeremias diz que Deus ia conduzir o seu povo para passar 70 anos de cativeiro na Babilônia, mas que após esse período de 70 anos o povo retornaria. Deus traria o seu povo de volta para Jerusalém, para Sião, para então o seu povo, para que o seu povo pudesse reconstruir a nação e voltar, né, para a sua terra, para Jerusalém. Mas é interessante que o rei Ciro permite, depois de 70 anos, Ciro é um rei persa. Ciro, Cambises, depois Esmerdes, Dario I, Xerxes I, ou seja, o Assuero, e depois Artaxerxes, que é o mesmo que permite Neemias ir para reconstruir, né, os muros de Jerusalém. Mas é interessante que Malaquias, ele está exatamente já no final do período de Neemias, e ele é o profeta daquele contexto. Ele vai denunciar os mesmos pecados, muito semelhantes aos pecados que Neemias denunciou no seu tempo. Lembrando que Neemias, juntamente com o seu povo, o povo de Deus, né, reconstruiu os muros, as muralhas, reedificou os muros de Jerusalém em um período de não menos do que 52 dias. E a mão do Senhor sempre esteve sobre o seu povo. Só que o povo, irmãos, está numa situação muito complicada. Não há zelo, não há dedicação, não há motivação. Se vocês lembrarem lá do profeta Ageu, que vai vir para Jerusalém na primeira leva, porque foram em 3 levas, quando eles retornam para Jerusalém. Primeiro sob a liderança de Ageu. E você vai ver lá no primeiro capítulo do profeta Ageu, a situação de crise, a situação de letargia espiritual. Havia desânimo. O povo não está tão animado, tão empolgado assim. Não havia zelo, não havia motivação. E pior, aqui no contexto do profeta Malaquias, não havia obediência ao Senhor. Porque, meus amados irmãos, nós vamos perceber nesse texto que Deus, ele está descontente. Ele está reprovando aquela oferta, aquela adoração. Então, que tipo de adoração Deus reprova? Em primeiro lugar, o texto vai dizer, era uma oferta falsa. Observe aí, versículo 7, final do versículo 7, nós vamos ler o versículo 7 todo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, o povo está oferecendo pão imundo. O povo está dizendo que a mesa do Senhor é desprezível.
E aí o que eles estavam ofertando? Era uma oferta falsa. Versículo 8. Vocês estão trazendo animais cegos. Diz o texto, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Então eles estão apresentando a Deus um animal cego, o aleijado, o coxo. Eles estão apresentando um animal doente. E aí no versículo 13, que eles estão apresentando, oferecendo coxo, enfermo. Mas, amados irmãos, por que Deus está então reprovando? Porque era falsa, aquela oferta era uma oferta falsa. Se você prestar atenção, lá, e eu peço que projete aí, Deuteronômio capítulo 15, versículo 21, nós já podemos perceber, porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver qualquer defeito, não sacrificarás ao Senhor teu Deus. O fato é que Deus está reprovando exatamente porque era falsa aquela oferta, aquela adoração. Não era a que Deus já havia preordenado, prescrito, ordenado na sua palavra. Porque esse Deus de amor, Ele quer receber o nosso melhor. Mas o povo de Deus não estava dando o seu melhor. Queridos irmãos, conta uma história antiga, em que certo monarca, ele, sabendo que aquele trabalhador muito achegado a ele, sabia que somente tinha mais um ano para servir, pois ele iria posteriormente se aposentar. Assim como você, alguns já estão aqui aposentados e alguns vão se aposentar um dia. Quem sabe Paulinho vai se aposentar daqui a um tempo, né, Paulo? Ainda está longe, né, Clésia, também, né? Então, aquele monarca, ele pede, então, para aquele trabalhador: você vai construir uma casa para mim durante esse ano. E diz a história, meus amados irmãos, que aquele rei, ele disponibilizou pessoas, ele disponibilizou dinheiro, ele disponibilizou todos os recursos. Você pode utilizar qualquer tipo de material. E então, estava à disposição dele. Mas quando ele começou a construir, queridos irmãos, diz essa ilustração que aquele homem começou a construir de uma maneira medíocre aquela casa. De uma forma medíocre, sem dedicação, sem empenho. E diz a história que ele se utilizou de um tipo de material muito inferior, mesmo tendo tantos recursos à sua disposição, mesmo podendo se utilizar e fazer algo muito mais primoroso, algo muito melhor, sabendo que era o seu último ano, sabendo que ele amava e que ele havia trabalhado durante tanto tempo para aquele monarca, ele poderia ter oferecido algo muito melhor do que ele estava oferecendo. Queridos irmãos, no dia de receber aquela casa, houve uma cerimônia, e aquele monarca então, diante de seus ministros, diante de todo o povo, na hora que ele vai receber a chave, ele pega a chave das mãos daquele homem e diz assim: toma esta casa
agora é tua casa. Meus amados irmãos, esse texto vem a calhar exatamente naquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, naquilo que nós estamos apresentando diante de Deus. Deus, Ele nos ama, e se Ele nos ama, Ele quer o nosso melhor. Ele quer o nosso melhor. Ele quer receber das nossas mãos o nosso melhor. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Porque muitas vezes na igreja nós temos pessoal, nós temos pessoas capacitadas até, nós temos pessoas na igreja que podem servir ao Senhor. Mas se você perceber, quando chega no final do ano, que é tempo da indicação para os cargos e para as funções da igreja, para o ano posterior, algumas pessoas chegam a dizer: eu não quero assumir cargo este ano, porque eu tenho outros compromissos. Eu não quero assumir cargos, eu não quero assumir nenhuma função na igreja neste ano, porque eu tenho outros compromissos. Eu tenho pouco tempo. Muitas vezes as pessoas chegam a dizer assim: eu não tenho capacidade. Mas como uma forma de fugir. Muitas vezes, sim, em outros contextos pode ser verdade, mas muitas vezes para fugir, como uma forma de subterfúgio para fugir de responsabilidades na igreja, para servir a Deus com a sua vida, com tudo que você tem. O Senhor tem nos dado, enquanto dormimos, meus irmãos, o Senhor tem sustentado a nossa família, a nossa casa. Você sai para trabalhar, Deus está dirigindo a sua vida, Deus abre portas sobre o seu povo. Financeiramente você é sustentado, não falta pão, não falta água, não falta proteção, não falta segurança, não falta comodidade, não falta conforto, não falta tempo, porque muitas vezes alguns dizem: eu não tenho tempo. Ou seja, a pessoa pode ter tempo para tudo, mas não tenho tempo para servir a Deus. Não tenho tempo para servir a igreja. O meu tempo é escasso. E essas mesmas pessoas chegam muitas vezes na igreja, no momento de adoração, momento de culto, e levanta a mão e pede a Deus misericórdia. Queridos irmãos, nós podemos ver isso de maneira muito clara. Muitos irmãos tendo tempo disponível. Outros, às vezes, nem têm tanto tempo disponível assim. Pessoas que estão trabalhando na área da prefeitura 8 horas por dia. Pessoas que trabalham no setor de educação as suas 40 horas ou suas 20 horas na semana. E nós podemos ver, meus amados irmãos, no mês, e nós podemos ver que muitas vezes as pessoas se envolvem com tantas coisas. Sim, pode, é preciso, mas chegam muitas vezes a dizer assim: 18h30, pastor, o horário que foi votado pela igreja, um horário 18h30.
e se esquece dos idosos, pessoas novas, pessoas que poderiam fechar o seu estabelecimento, porque quando o culto começa às 18h30, ele já teve mais de 10 horas durante o dia. O que está acontecendo com o povo de Deus? Será que não é a mesma coisa que estava acontecendo com o povo de Deus lá no tempo do profeta Malaquias? Falta de motivação, falta de ânimo, falta de zelo, falta de se submeter a obedecer a palavra de Deus. Talvez seja isso que esteja acontecendo, meus amados irmãos. Porque eu estava pensando e refletindo. Aqueles irmãos que estão se envolvendo, têm o seu trabalho na prefeitura 8 horas, têm o seu trabalho na área de educação, têm o seu trabalho na área de segurança pública, estão aqui às 18h30, passam o dia todo, 8 horas, e estão aqui na igreja, nos momentos de oração, reunião de oração, estudo bíblico na quinta-feira. Será que é falta de tempo mesmo? Aquele homem tinha todo o tempo para dar o seu melhor. Pessoas que aparentemente não teria tempo mesmo, se esforçam e se fazem presente nos momentos de comunhão da igreja para buscar a presença de Deus. Onde está a desculpa? A desculpa não é o horário. A desculpa não é a distância, porque nós moramos numa cidade pequena, com 2 passos você está dentro do templo da igreja. Fora quem tem carro, vem de carro. A desculpa não pode ser a falta de segurança em nossa cidade. A desculpa não pode ser, não é o trabalho que se tem. A desculpa não pode ser a família. Mas então você pergunta, onde? Quem é a desculpa? A desculpa está na falta de interesse. Sabe por quê? Porque quando nós temos interesse para fazer qualquer coisa em nossas vidas, nada nos impede de conseguir aquilo que nós queremos fazer. Nada. Mas a palavra de Deus, meus amados irmãos, lá em Mateus capítulo 6, 33, um versículo tão conhecido, nós sabemos que Jesus, ele disse que nós precisamos buscar ao Senhor a sua justiça em primeiro lugar. As outras coisas, elas serão acrescentadas. E você pode perceber, se você tiver qualquer outra intenção, qualquer outro interesse, qualquer outra motivação forte que domina a sua mente, domina o seu coração, você vai fazer das tripas coração para fazer aquilo e conseguir. Mas a obra de Deus, a dedicação ao Senhor, a oferta para Deus da nossa vida, da nossa consagração, muitas vezes é colocada de lado por outros interesses que são mais importantes na sua vida. Não são mais importantes. Então, meus amados irmãos,
aquela oferta que estava sendo apresentada era uma oferta falsa. Era uma oferta que Deus não estava aceitando. Deus estava, na verdade, reprovando aquela oferta. E aí você pode então pensar, Deus reprova, então Ele quer, Ele nos ama, mas Ele reprova uma oferta falsa. A nossa oferta deve estar alinhada com a palavra dEle, em completa e total submissão à palavra dEle, aos interesses dEle, à vontade dEle, que já está estabelecida na sua própria palavra. E em segundo lugar, meus amados irmãos, e último lugar, Deus, Ele reprova aquela oferta, aquela adoração que não é sincera. Sabe, não havia sinceridade por parte dos ofertantes. É algo bem difícil, duro até, dura esta mensagem. Lembrei dos discípulos quando ouviram Jesus falar, quando Jesus disse assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. E os discípulos começaram a ouvir, alguns disseram, duro é ouvir este discurso, eu sei. Mas não havia sinceridade no coração daqueles ofertantes. Se a gente perceber, meus irmãos, no final do versículo 7, ainda, eles diziam, a mesa do Senhor é desprezível. Eles levavam a uma oferta falsa, que não era requerida por Deus, mas agora é pior a situação. Não havia sinceridade por parte do ofertante. E é interessante que eles diziam, a mesa do Senhor é desprezível. Se você perceber aí, ainda no final do versículo 12, olha aí, e eles diziam, a sua comida, aquilo que era oferecido, é desprezível, intensificando a falta de sinceridade. Mas por outro lado, você percebe que eles estavam ofertando, mesmo que fosse o dilacerado, o coxo, o aleijado, o doente, o enfermo. Dá para entender a falta de sinceridade, sabendo que o que estava escrito na lei, os sacerdotes estavam corrompidos, o povo havia se corrompido, e para intensificar ainda mais aquela falta de sinceridade dos ofertantes, no versículo 13 você vai encontrar aí, e dizeis ainda, que canseira, é um fardo, que peso, servir a Deus é uma canseira, é um peso. Então tratava-se as coisas de Deus com desdém, com deboche. E é interessante, uma outra coisa que nós poderíamos ver aqui. Não havia sinceridade no ofertante. Eles não poderiam continuar oferecendo algo que não fosse sincero. E aqui sincero, irmãos, de coração. Porque ainda no versículo 8, observe quando diz aí as expressões, as perguntas. Quando trazeis animal cego para o sacrificar. É a mesma coisa de Deus estar dizendo assim, vocês não sabem disso? Porque eles sabiam. Eles conheciam o Pentateuco.
Eles conheciam uma palavra de Deus, mas eles estavam levando aquela oferta. Ou seja, eles não estavam sendo sinceros, porque era melhor que não ofertasse. Era melhor que não fosse para o templo. E é por isso que Deus ainda usa o profeta e diz assim no versículo 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Era melhor que não ofertasse, era melhor que não fosse para o templo, era melhor que não dedicasse nada para Deus, do que estarem dedicando a Deus e ofertando a Deus daquela maneira, a pior maneira. O nosso Deus não é Deus que merece de segunda, de terceira, de quarta, de quinta categoria a nossa oferta, a nossa adoração. Pregador inglês Dwight Lyman Moody diz assim: nós podemos pregar durante 2 horas na igreja. Não é isso que vai acontecer nesta noite. Mas a nossa vida fala durante toda a semana. O que eu faço? A minha vida. Então, meus amados irmãos, eles não poderiam continuar naquela falta de sinceridade. Eles deveriam apresentar algo sincero. Ou é ou não é. Ou está de acordo com a palavra de Deus, ou eu não faço. Ou eu não vou. Sinceridade faltava no coração do povo de Deus ao ofertar também. E aí a gente lembra então do Salmo de Davi, Salmo 51, versículo 16 e 17. Abra nesse texto aí. Diz assim: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Olha a sinceridade aqui de Davi. Percebe um tom de sinceridade? Uma tonalidade de sinceridade, de um coração sincero. Logo após ele ser confrontado pelo profeta Natã. E observe: pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus despreza o sacrifício lá no Antigo Testamento? Despreza. Despreza. O profeta Amós, usado por Deus, olha, vamos lá, capítulo 5 do profeta Amós, versículo 21 em diante. Amós. Olha só o que Deus diz. Aqui é um contexto diferente, porque o profeta Amós está em outro contexto, mas é a mesma situação em que o povo estava ofertando a Deus. E olha só o que Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. O profeta Miqueias disse assim, sobre o mesmo contexto de culto, ele diz assim:
Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Isso significa que Deus está mais preocupado com o nosso interior do que com aquilo que nós expressamos, embora Ele quer receber a nossa adoração. Mas a vida, o ofertante, vem antes da adoração, vem antes da oferta. É por isso que Deus, Ele está mais interessado em nossa motivação interior. Ele está mais motivado em nosso interesse. Ele está mais motivado, não é que o que você faz, mas é na motivação do coração. É livre de qualquer dolo, de qualquer intenção. Deus conhece todo o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos fazendo algo na sua casa, chamada casa de oração, que é para a glória dele, desprovido de nosso egocentrismo, de nosso ego, de nossa prepotência. Ele conhece. Ele sabe quando você está dando o seu melhor, a oferta da viúva. Ele está mais interessado em nossas vidas. Sim, Deus quer receber o nosso louvor, a nossa adoração, mas Ele está mais interessado na sinceridade, no quebrantamento do nosso coração, no interesse, na nossa motivação interior. A vida vem antes da adoração. Minha mente, a minha consciência, queridos irmãos, o meu compromisso vem antes da minha oferta. A minha responsabilidade vem antes da minha oferta. A minha submissão ao Senhor, a sua palavra, vem antes da minha oferta, da minha adoração. A lei do Senhor, ela anota, ela julga, ela percebe tudo o que se passa em nosso foro íntimo, em nosso coração. Não há como fugir, não há como. Nós podemos até agirmos com falta de sinceridade, visivelmente, na aparência, diante dos outros, mas diante de Deus, ninguém pode agir de uma maneira que Deus não possa perceber e ver, porque Ele vê tudo. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a situação do povo, realmente era uma situação de crise. O povo não estava animado e estava entregando para Deus o que não se poderia entregar. Você daria um presente para o seu pai ou para sua mãe, quebrado, rachado, engiado, chamuscado, bagunçado? Porque para Deus a gente tem facilidade de oferecer para Deus e ainda achar que Deus merece aquilo que nós estamos oferecendo. Há uma leve impressão, meus amados irmãos, de que o povo ainda, naquela forma insincera, achava que Deus, Ele merecia receber aquilo ali, que eles estavam oferecendo o melhor. Mas eles não estavam oferecendo o melhor da vida deles para Deus.
porque o próprio texto vai esclarecer exatamente isso. E aqui há uma palavra de julgamento de Deus sobre o seu povo. Olha aí o versículo 14. Pois maldito seja o enganador, ou seja, aquele que está agindo de maneira insincera. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Olha a explicação aqui. Eles poderiam oferecer algo muito melhor para a glória de Deus. Como a consciência é capaz de petrificar e como o nosso coração é capaz de nos enganar e de ainda acharmos que aquilo que nós estamos oferecendo para Deus é o que Deus merece mesmo. Basta saber se Ele está aceitando. Meus amados irmãos, que nós possamos, neste ano de 2022, como nós falamos na virada, valorizar a palavra de Deus, valorizar o nosso relacionamento com Deus, valorizar a adoração, valorizar a nossa oferta, o que nós estamos ofertando para Deus na igreja. Não apenas estou falando aqui de uma maneira circunscrita aos bens materiais, ao dinheiro ou qualquer bênção na igreja, não, é a sua vida inteira, a sua dedicação inteira ao Senhor na pregação da palavra, o seu envolvimento na igreja, os seus frutos na igreja de Cristo. Oferecer a Deus o que nós temos de melhor. Cuidado para não sermos enganados pelo nosso coração enganoso, de acharmos que estamos oferecendo para Deus algo que na sua visão é melhor, mas na visão de Deus talvez não seja. Que o nosso coração seja sincero para reconhecer, queridos irmãos, nós somos imperfeitos. Lembra daquele hino, irmã Leonita, aquele hino que diz assim, irmã Lídia, irmã Leila, morri, irmã Evani, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sabe, a oferta que Deus, o presente de Deus para nós, não foi com defeito, foi perfeito. Ele merece o nosso melhor. Que esse ano você possa ser desafiado por você mesmo e pela palavra de Deus, de entregar o melhor para Deus. Porque você pode ter algo melhor e não entregar aquele outro melhor. Eles tinham, podiam, mas eles foram enganados pelo coração deles mesmos. Sejamos, meus amados irmãos, cada vez mais dedicados na obra de Deus, consagrados, não a nós, não é ao nosso nome, não é ao nosso ego, não aquilo que o nosso coração determina, preordena, ordena, não. Quem está no coração do crente, quem está vivendo em nós, quem está no trono,
que designa e que faz acontecer os modus operandi é Cristo. E se Cristo está sentado no trono do nosso coração, Ele é que ordena, Ele é que dirige. Tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, é para a glória dEle. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, você vai estar pensando lá no seu trabalho, lá em seu momento de lazer, tudo deve ser para a glória de Deus, porque a sua vida, toda ela, é uma adoração e deve ser uma oferta ao Senhor. Nós não comandamos mais a nossa vida, tudo é dele, tudo é para a glória dele. E que seja assim, meus irmãos, que Jesus receba sempre, que o nosso Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que nós possamos reconhecer a bondade de Deus que deu o seu melhor, né? O seu bem, o seu dom mais precioso, Jesus. E assim isso possa ser a maior fonte de motivação quando nós formos servir ao Senhor na igreja. Que Deus abençoe, meus irmãos, as nossas vidas. Nós vamos nos colocar em pé neste momento. Vamos orar ao nosso Deus. Deus grande, Deus tremendo, Deus soberano. Ó Deus, nós, em nossas limitações humanas, podemos ser enganados, Senhor, acharmos que estamos fazendo a Tua vontade, e na verdade não estarmos fazendo a Tua vontade, estarmos sendo dominados pelo nosso próprio coração, ou pelo nosso próprio egoísmo, pelos interesses próprios. Não, Senhor, é o que o Senhor determinou na Tua palavra, para que vivêssemos, andássemos de modo digno do Teu Evangelho, para que pudéssemos de fato, Deus, ofertar a Ti. E sabemos que o Senhor morreu na cruz, sabemos que o Senhor veio, o Senhor deu a Sua própria vida para nos resgatar da morte, da condenação eterna, para nos fazer verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E hoje nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Nós podemos ofertar para Ti o nosso melhor, o melhor da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, vem transbordar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, como o próprio apóstolo Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Que o nosso coração, Senhor, seja completamente inclinado, totalmente rendido ao domínio do Espírito Santo de Deus, para que não façamos o que queremos, o que queiramos, mas façamos aquilo que glorifica o Teu nome, porque importa-nos, ó Deus, agradar a Ti, agradar a Deus em toda a nossa vida, em nossa consciência, em nossa mente, em nossa forma de pensar. Ó Deus, abençoe esta igreja, todos os amados aqui presentes nesta noite, aqueles que estão assistindo através, ó Deus, das redes sociais. Senhor, sustenta a Tua igreja, aviva a Tua igreja. Senhor, opera as Tuas maravilhas no meio da Tua igreja. Continue, Senhor, trabalhando no nosso coração, continue avivando, para que possamos, Senhor, continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sobretudo, Senhor, durante esse ano de 2022, ofertarmos a Ti o melhor, aquilo que o Senhor merece, aquilo que Tu mereces, Pai. Mas por nós mesmos, isso será difícil de acordo com a nossa humanidade caída e corrompida. Mas pela ação do Teu Espírito Santo,
que nos fortalece todos os dias. Senhor, sustenta-nos, sustenta-nos, em nome de Jesus. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja de Cristo, aqui presente, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento.